Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos na casa do Senhor para o adorá-lo, para servi-los, render a Ele toda a honra, toda a glória, porque só Ele é merecedor do nosso louvor. Hoje, dia 31 de outubro, se comemora os 504 anos da Reforma Protestante. Esse marco na história revela a soberania de Deus para com a sua igreja. Hoje, você pode estar aqui, adorando, servindo, porque a partir daquele marco, essas igrejas passou a existir. Presbiteriana, Batista, Igreja Luterana, e a gente percebe a soberania e o cuidado de Deus com o seu povo, porque era uma realidade na altura não muito boa, onde a Igreja Católica vendia indulgências, e as 95 teses de Martinho Lutero veio para protestar e fazer uma reforma nesse novo momento de adorar e servir a Deus. Então eu convido a vocês a adorar ao Senhor juntamente conosco, mas antes vamos ler a palavra do Senhor em Tiago 1, versículos de 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então eu convido a vocês, aqueles que puderem, a se colocar de pé e a adorar ao Senhor juntamente conosco, a esse Deus que nos dá a promessa que seremos bem-aventurados se obedecemos às suas palavras, se obedecemos os seus mandamentos. Vamos cantar com muita alegria. Seus átrios com o louvor, na sua presença com gozo, canta grande e forte é o Senhor. Louva ao som de trompete, com adufo e harpa também, e toda a criação na terra e céu, cante ao Senhor com o coração. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é
som do trompete, com a dúvida e harpa também. E toda a criação na terra e céu cante ao Senhor com o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Tirando o nervosismo, mas nós vamos continuar adorando ao Senhor e dizendo a Ele que em todo tempo eu vou te louvar, porque Ele é merecedor do nosso louvor, Ele é merecedor da nossa adoração. Aleluia. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos unidos exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos unidos exaltemos seu nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos teus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos unidos exaltemos seu nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos seu nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Aleluia, Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, por este momento que podemos te adorar, podemos te engrandecer, podemos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Obrigado pela presença do Senhor aqui neste lugar. Obrigado por cada irmão que se encontra aqui, Deus. Pedimos ao Senhor que aceite o nosso louvor, que aceite a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Nesse mesmo intuito ainda, vamos ler a palavra de Deus.
em João 8, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus nos chama para seguir os seus passos. E aquele que anda na luz que é Jesus, não anda nas trevas. A nossa caminhada cristã, ela deve ser contínua. Ela tem momentos, baixos, e tem momentos que nós somos exaltados. Mas que nós não possamos nos desanimar em nenhum momento. E pedir sempre ao nosso Deus que renove a nossa fé, que renove as nossas forças, para que continuemos a andar juntamente com Cristo na luz. O cântico que vamos adorar ao Senhor agora, ele diz: meu Jesus Salvador, Senhor, não há como tu, todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Que nós possamos adorar a esse nosso Jesus, esse nosso Deus que nos ama e que se importa conosco, com a nossa história, com a nossa vida. Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós vamos passar agora para o momento nós podemos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos, isso é uma prática para os membros da igreja, né? Um momento que a gente pode devolver ao Senhor
aquilo que Ele tem nos dado. E vamos adorar ao Senhor e consagrar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantaremos a canção Consagração, mas não é a consagração do hino cristão. É uma música que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pedir para o irmão Rogério e o irmão Lourenço. Dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és a
sempre a todos, Senhor e nosso Salvador. Obrigado a Deus pelas bênçãos que temos. E queremos agradecer também estas ofertas, Senhor, que ainda não foram guardadas, Senhor. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que possamos guardá-las, Senhor, segundo o teu querer, Senhor, também está a Deus. Agora, Senhor Deus, te quero pedir, Senhor, que seja ofertas pela tua palavra, Senhor. Unge os teus lábios, Senhor, e que ele, de facto, possa ver a tua A palavra está com o pregador da manhã. Bom dia, amados irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje o pastor completa anos, né? O pastor completa anos hoje. Bênçãos para ele. Já desejamos todas as bênçãos, mas parece que quem recebeu o presente maior fui eu. Tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos nesta manhã. E eu gostava, antes de iniciar aqui o nosso sermão, a leitura bíblica e mais, de falar um pouquinho sobre São Pedro do Sul, porque é lá que trabalhamos, é a igreja que os irmãos mantêm com suas orações, com ofertas, com tudo, e também os irmãos precisam, então, tomar conhecimento do que ocorre. Há pouco, quando o irmão Rogério fazia os anúncios, eu disse que haveria um culto hoje em São Pedro do Sul, de gratidão a Deus pelo mês da criança. No Brasil é outubro, 12 de outubro, comemora-se o Dia das Crianças, e cá, né, novembro, dia 20, né, o Dia Mundial da Infância, da Criança. Então, pegamos o dia 31 e vamos fazer, então, o culto. Mas os irmãos podem pensar assim, crianças em São Pedro do Sul, um coral de crianças. Ora, temos já 2 miúdos em São Pedro do Sul. Temos a Noemi com 8 anos e temos o Samuel com 6 anos. E este coral vai estar, né, completo mesmo, porque vamos ter também a presença de algumas crianças de cá. Estarão lá a Raquel e a Clarice a nos ajudar, né? A família Diniz muito tem nos ajudado lá. Estará também o Heitorzinho também vai estar fazendo parte desse coral, de forma que a liturgia hoje em São Pedro do Sul estará voltada para a gratidão a Deus pelo Dia das Crianças. E as crianças terão, então, a oportunidade de louvar a Deus. Está tudo bem ensaiado, tudo bonito. O nosso irmão Wesley tem tido um cuidado muito especial com eles, né? Então está preparado. E nós gostaríamos que os irmãos pudessem estar lá conosco. Levem seus bebês, levem seus meninos para confraternizar, para agradecer a Deus pela vida dos seus filhos. A mensagem também é nesse tipo. Ou temos até uma voluntária para a mensagem. A nossa irmã Fabiana voluntariou-se, né, com muita alegria para trazer a mensagem. E depois do culto celebraremos, então, com um cachorro-quente, porque criança gosta disso. Né? Nós não, mas crianças gostam. E mais alguns quitutes que as senhoras de São Pedro do Sul, a Patrícia está organizando tudo, junto com a irmã Edirlene. Então, somos mesmo convidados a estar em São Pedro do Sul hoje, pelas 16 horas, para louvarmos a Deus em gratidão pela vida de nossos filhos. Mas não viemos cá também só para avisar isso, viemos também para pregar a palavra de Deus. E eu gostava que os irmãos, então, abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde vamos ler e meditar do verso 21 até o verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 21 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim, Jesus então começou a mostrar a seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e padecer muito por parte dos anciãos,
dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não o permita Deus, isto de modo algum te sucederá. Mas ele, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, és para mim pedra de tropeço, porque teus sentimentos não são os de Deus, e sim os dos homens. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por isso, pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção e pela tua bênção. Obrigado a Deus porque estamos na tua casa, porque temos o privilégio, Senhor, de termos um lugar para adorar com liberdade. Nós te damos graças por isso. Damos graças, Senhor, porque uma porção da tua palavra foi lida, Pai querido, e agora carecemos da ajuda, da unção do teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, a nos capacitar para falarmos sobre ela, para explicarmos a tua palavra, para entregarmos o teu recado, a tua vontade, e também para que a tua igreja, Senhor, possa compreender, possa guardar em seus corações e possa aplicar a tua mensagem em suas vidas. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus ia para Jerusalém. Alguém aqui já foi a Jerusalém? Ora, não muitos. Eu até tenho vontade de ir a Jerusalém. Até tenho vontade. Mas Jerusalém, hoje em dia, ainda é, em determinados tempos, um tanto perigoso para se estar em Jerusalém. Nós sabemos disso, vemos as notícias. Embora que naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus Cristo, o problema maior não era em si a cidade de Jerusalém, mas o que Jerusalém representava no meio do povo judeu. Porque, como o Senhor Jesus disse, no verso 22, no verso 21 que lemos, ele disse que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos escribas e dos principais sacerdotes. Disse também que precisava ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, o problema de Jerusalém não era a cidade física, geográfica em si, mas o que ela abrigava. Esse era o grande problema de Jerusalém. E aqui então, nesse texto, esse texto então começa com a primeira aviso de Jesus Cristo, a primeira profecia de Jesus Cristo sobre a sua paixão, sobre aquilo que ia acontecer a ele, porque ele fala completamente isso aqui. Os discípulos haviam feito uma confissão esplêndida de fé, dando provas de que tinham conhecimento reto e salvador a respeito de Jesus Cristo o Redentor. Eles haviam feito isso um pouquinho antes. Se nós voltarmos ao verso 16, vamos ver assim: respondeu-lhe Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus Cristo havia perguntado: e vocês, o que pensam? O que vocês sabem de mim? Quem sou eu? E Pedro deu essa resposta maravilhosa. Então, a partir daí, então, Jesus Cristo entendeu, a mostrar aos discípulos, entendeu que eles estavam preparados, ou pelo menos conscientes, de que o Senhor Jesus Cristo era o Mestre, o Redentor. Cristo, então, julgou que chegava o tempo oportuno e próprio para prepará-los, preparar os seus discípulos para o ponto máximo da sua obra, que seria a sua morte e a sua ressurreição. E ele deu, então, uma palavra muito reveladora. Ele precisava ir a Jerusalém. Mas Jerusalém era um problema, como nós falamos. Jerusalém causava um grande alvoroço e causou um grande alvoroço nos discípulos, particularmente em Pedro. Se nós acompanharmos a palavra de Deus, se formos lá em livro de Atos, capítulo 21 também, quando Paulo diz que vai para Jerusalém, também seus discípulos o repreenderam e disseram: não vá. Todos tinham medo de Jerusalém nesse aspecto. E aqui
causa isso. Mas qual o mistério que envolvia Jerusalém? Jerusalém era reconhecido pela plena rejeição dos judeus em relação à mudança, em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. No Antigo Testamento nós vamos ver direto isso. Em todos os tempos, os profetas a falar, a orientar o povo, a recomendar. Então, Jerusalém tinha esse estigma. O Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, vai dizer assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus Cristo tinha ido a Jerusalém para os judeus e eles não o receberam. A Bíblia faz um relato de Jesus Cristo indo a Jerusalém ainda menino. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 41 e 42, que diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia das festas. Então, Jesus Cristo já havia estado em Jerusalém. Diversos teólogos, comentaristas bíblicos, vão entender que provável, embora a Bíblia, a palavra não relate, é provável que o Senhor Jesus Cristo já estivesse em Jerusalém anteriormente, já na sua idade adulta, porque ele conhecia muito bem, e pelo que ele falou em relação aos líderes religiosos, em relação aos sacerdotes, em relação aos escribas, alguns vão entender, vão pensar que ele já havia estado em Jerusalém em outras oportunidades, embora a palavra de Deus não fale sobre isso. Diz apenas aqui no Evangelho de Lucas, que nós lemos quando ele esteve lá em criança. Mas o Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 13, verso 34, vai registrar o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Olha o que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja-os, os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os meus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então, essa é a verdade sobre Jerusalém. Então, se meu amigo, o irmão Rogério já foi a Jerusalém, se ele diz-me isso, olha, vou a Jerusalém em tal época, e nesta época sabe-se que está algo terrível acontecer em Jerusalém, naquelas disputas que nós sabemos muito bem entre judeus, palestinos, eu vou chegar para o irmão Rogério, já viu as notícias? Já viste como está Jerusalém? Talvez fosse conveniente adiar a viagem. Foi isso que Pedro fez. Pedro, muito preocupado com o Senhor Jesus. Mas aqui também, e eu quero trazer isso para os irmãos, nesses textos que nós lemos sobre Jesus e a Jerusalém, sobre Jerusalém que mata os seus profetas, sobre a insistência de Jesus estar lá, precisar estar lá, nós vemos aqui a paciência de Deus, o amor de Deus. Jerusalém tinha matado os profetas e tinha apedrejado os mensageiros de Deus. Entretanto, Deus não havia esquecido de Jerusalém. No final, enviou seu Filho. E assim é Deus. E podemos dizer graças a Deus por isso? Porque há pouco falávamos de pecado, falamos de tudo, e falamos aqui da misericórdia de Deus com os pecadores, da misericórdia de Deus, nossa, de tantas coisas erradas que fazemos, da misericórdia de Deus por nós, que hoje, dia 31 de outubro, como já foi dito aqui, comemora-se o dia da Reforma protestante. E no Brasil, há alguns anos atrás, já foi decretado este dia como o dia do Evangelho, o dia da Reforma mesmo. Mas ainda comemora-se o quê, principalmente neste dia? Halloween. Os mercados estão cheios, as escolas estão enfeitadas com tudo isso. E eu já vi cristãos comprando fantasias para os seus filhos. Então, amados, apesar disso tudo, o Senhor, assim como Deus, teve misericórdia de Jerusalém,
o Senhor Deus tem também misericórdia de nós, porque nós, com essas atitudes, matamos também a palavra de Deus, matamos também os profetas, rejeitamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo quando agiu desta forma. Foi a Jerusalém sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, e mesmo assim ele foi por nós, pelo mundo. Então nós vemos mesmo aqui a misericórdia de Deus. Mostra-nos também o chamado de Jesus. Aqui Jesus fala como alguém que ama e obedece, que não quer ir à força. Jesus Cristo não estava indo forçado para Jerusalém, mas estava indo por amor e por obediência. Então, amados, depois de tudo isso, depois de toda essa explicação, eu quero então convidá-los a meditar nesse texto sobre um tema: Jerusalém, vitória sobre a morte. Jerusalém, vitória sobre a morte. E vamos ver então que, para sermos vitoriosos sobre a morte, nós necessitamos obedecer a Deus. É o primeiro ponto que eu quero trazer. É necessário obedecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que era necessário seguir para Jerusalém, no verso 21. Pesava sobre ele uma obrigação divina, uma necessidade que assumira para cumprir a vontade do seu Pai Celeste, a vontade de Deus, por meio da sua morte em favor da humanidade, em favor do pecador, em favor de nós. Então, é necessário, para ser vitorioso sobre a morte, é necessário obedecer a Deus. Quanta determinação o Senhor Jesus Cristo tinha em fazer a vontade do Pai. O Salmos 40, do verso 8, diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quantos de nós pode falar isso? Ter alegria em fazer a vontade de Deus. Deleitar-se, alegrar-se, ter gozo em fazer a vontade de Deus. Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós pode dizer que a sua lei, que a lei de Deus está dentro dos nossos corações? Quantos de nós podemos falar isso? Quando agimos, muitas das vezes, de formas tão erradas, tão equivocadas, que não representam aqueles que se dizem cristãos. Mas o Senhor Jesus, não. O Senhor Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai. E que determinação ele tinha. Afirmou que os anciãos, os principais sacerdotes e os escribas, que eram 24, se a gente for montar o sinédrio, seriam 24 homens de cada classe deles, 24 sacerdotes, 24 escribas, né? E cada um formava, e os saduceus, e cada um informava então e compunham o sinédrio. E o Senhor Jesus Cristo ia para lá, diante do grande e principal conselho dos judeus. Que estes seus inimigos, ele disse, fariam sofrer e conseguiriam matá-lo, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus tinha conhecimento sobre tudo o que haveria de passar, e mesmo assim deu prosseguimento para fazer a vontade de Deus. E eu volto a perguntar, quantos de nós fazemos a vontade de Deus, mesmo sem ter risco de vida, risco de morte? Seria traído, mas isso não foi motivo para desistir. Ele sabia que seria abandonado por seus seguidores, mas isso também não foi motivo para fazê-lo desistir. Sabia que seria condenado injustamente. Nem por isso ele desistiu. Seria agredido, seria torturado, agredido fisicamente. Mas ele manteve-se firme no seu propósito. Seria crucificado como se fosse o mais vil dos pecadores, dos assassinos, dos malfeitores. Seria, por fim, abandonado por seu próprio pai.
ao assumir os nossos pecados naquela cruz. Mas isso não foi motivo de Jesus desistir. Então, amados, Jesus só seria vitorioso depois da sua morte, só seria vitorioso pela ressurreição se fosse a Jerusalém, passasse por tudo isso e morresse. Está aí, amados, a grande obediência de Jesus. Então, só pode haver vitória na vida do crente se nós obedecermos à vontade do Pai. Porque o motivo de tanta resignação do Senhor Jesus em saber de tudo o que ia acontecer, de tudo o que ia passar e prosseguir, era obediência ao Pai e amor a nós, pecadores. Percebe? Então, para sermos vitoriosos, para Jesus ser vitorioso sobre a morte, sobre Satanás, era preciso mesmo obedecer à vontade do Pai, o plano que o Pai, que o Senhor Deus havia feito, havia planeado desde que Adão pecou no paraíso, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que Deus montou este plano para consertar tudo isso, para enfim que o seu Filho amado, o Cordeiro perfeito, pudesse derramar o seu sangue e assim pagar o preço dos nossos erros, do nosso pecado. Por isso que Jesus estava lá. Então, para sermos vitoriosos, precisamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer a isso que nós conhecemos, isso que nós sabemos. Por mais que sejamos negligentes na leitura da palavra, no ensino e tudo, mas nós conhecemos. Nós um dia chegamos a este batistério ou outro que os irmãos tenham ido e desceram as águas, porque creram no Senhor Jesus. Então, os irmãos, todos nós temos condições de obedecer a Deus para sermos vitoriosos. Mas também um outro ponto que eu gostava de trazer é que é necessário compreender a vontade de Deus. Verso 22. Pedro interfere. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Assim que Jesus pronunciou as palavras que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muito dos anciãos e principais sacerdotes, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Pedro reagiu, não de maneira violenta, mas como um amigo que está totalmente preocupado com o que vai acontecer com alguém, com o seu amigo muito próximo de si. Impulsivo Pedro, conhecemos a história de Pedro. O impulsivo Pedro, provavelmente movido pelo sentimento de alegria, de gozo que ele havia tido antes, no verso 16, como vemos, com o grande louvor que o Senhor lhe dera, o Senhor dera para Pedro. No verso 16 que nós lemos, nós vimos que está escrito que respondeu-lhe Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas o verso 17 diz assim: então Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ora, que bênção para Pedro. Não é como se você chegasse aqui: não foi o pastor Constantino, não foi o pastor Joaquim que me falou sobre isso, que me ensinou a palavra de Deus, que me revelou isso. Não foi o irmão Carlos aqui na escola dominical ou algum outro professor, mas o próprio Senhor Deus falou ao meu coração. É como Pedro estava a sentir-se. Então, Pedro tomou força, tomou coragem e foi até o Senhor Jesus para, como se quisesse defendê-lo. E ao mesmo tempo ele começou a repreender ao Senhor Jesus: isso esteja longe de ti, que Deus tenha uma outra maneira de fazer as coisas, porque eu não vou permitir que isto aconteça a ti. E aí eu pergunto: quantas vezes queremos também resolver as coisas de Deus conforme as nossas forças, conforme o nosso entendimento,
conforme a nossa vontade carnal. Porque aqui Pedro não olhou pelo lado do Senhor Jesus, apesar de ter tido uma revelação de Deus, o próprio Pai, o Senhor Jesus disse isso. Não foi carne que te revelou, mas o próprio Pai, meu Pai que está nos céus, foi que te revelou isso. E agora Pedro não reconhecia isso em Jesus. E agora Pedro colocou novamente o seu pensamento carnal diante de toda aquela situação. E não queria mais deixar o Senhor Jesus seguir isso. Pedro estava no auge da sua relação com o Mestre. Mesmo assim, chegou a esse ponto. Nós também, amados, estamos assim, porque muitas das vezes, por amor à nossa igreja, até falamos um pouco aqui, a escola bíblica ainda há pouco, por amor à nossa denominação, por amor à nossa igreja, por amor ao nosso pastor, por amor aos nossos irmãos, muitas das vezes nós erramos porque não buscamos a vontade de Deus nas nossas vidas. E achamos que o melhor para a nossa igreja, para a nossa denominação, para o nosso rebanho, para o rebanho que Deus confiou a nós, liderança de igreja, muitas das vezes é o que vai no nosso coração. E é o que Pedro fez aqui. No entanto, não era essa a vontade do Senhor Jesus. No entanto, vemos Pedro agir, depois disso tudo, dessa revelação, vemos ele agir pela própria carne. Pedro tinha sido criado e alimentado com a ideia de um Messias no poder, com a ideia de glória e de conquista. Para ele, era inaceitável a ideia de um Cristo, um Messias morto, perdedor. Ele não conseguia relacionar a cruz com o ministério do Senhor Jesus. Apesar de ter sido Deus quem revelara isso. Precisamos estar muito atentos ao que o Senhor revela a nós. Precisamos estar muito atentos ao que o Senhor coloca nos nossos corações, para que a gente não interfira na vontade de Deus com a nossa vontade carnal. Foi o que Pedro fez aqui, tentar interferir. E tanto foi, amados, tanto foi que o verso 23, que eu chamo a atenção que é necessário seguir os passos de Jesus. No verso 23, Jesus Cristo, então, usa das palavras de uma forma tremenda para chamar a atenção de Pedro. Pedro é repreendido, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebe a dureza disso? Percebe que nós também podemos estar sendo chamados de Satanás, do enganador, o usurpador, quando deixamos de cogitar das coisas de Deus para fazer as coisas dos homens? Percebe isso? Como, por exemplo, deixamos de dia 31 de outubro comemorar a Reforma Protestante para irmos a uma festa de Halloween? Só um exemplo, lógico. Aqui temos muitos outros exemplos e cada um de nós sabemos, cada um de nós, se formos analisar o nosso coração, o nosso pensamento, o desejo que nós temos para o nosso ministério, o desejo que nós temos para fazer, para dirigirmos a sociedade ao qual fomos eleitos, o desejo que nós temos para isso e para aquilo, o que pensamos da família tal, do irmão tal, da atitude que o irmão toma, da atitude, tudo isso, se nós formos colocar isso tudo no nosso coração e fazermos estas vontades, vamos estar deixando de fazer a vontade de Deus, que nos chamou para sermos salvos e para levarmos a salvação a outros. E com amor,
como fez Jesus Cristo, com obediência, como fez o Senhor Jesus Cristo. Percebe? Então, é preciso mesmo termos cuidado disso. Jesus, tendo se voltado, deu para Pedro uma repreensão dura, como nenhum discípulo jamais recebeu. Chamou de Satanás, que é o adversário. Sai diante de mim, Satanás. Devemos compreender algumas coisas para entender essa cena. Porque, a princípio, parece um Senhor Jesus muito brabo. E o Senhor Jesus não é assim. Era muito incisivo, muitas das vezes, quando havia necessidade, com pecadores, tudo. Mas Pedro, não. Os seus discípulos, não. Seus discípulos, o Senhor Jesus não precisava ser desta forma. Então, devemos tratar de perceber o tom de voz que Jesus pronunciou essas palavras. Não há dúvida de que as não disse numa ira de voz apaixonada, com indignação no olhar, mas disse como um homem que se feriu até o coração com uma dor profunda. Talvez decepcionado com Pedro, porque há pouquinho atrás havia dito: Pedro, foi meu pai que te revelou. E agora Pedro age assim. Jesus Cristo deve ter pensado assim: não entenderam nada? Como pode isso? Não entenderam nada? Amados, devemos então compreender por que o Senhor Jesus agiu assim. Primeiramente, entendendo que o Senhor Jesus certamente que teve uma palavra carinhosa, que os relatos, que o que se escreve cá, e o grego peca muito nisso, não existe assim palavras como nós temos hoje para abraçar o irmão e falar: olha, vem cá, o que disseste? Você pensaste bem no que falou? Você está pensando que você está... Sabe, em uma repreensão amigável que faríamos hoje? O grego não tem como fazer isso. Então está cá que o Senhor Jesus chamou a atenção, mas certamente com muito carinho. E devemos compreender por que Jesus agiu assim, porque ele teve essa reação, porque nesse momento lhe veio com uma força cruel uma lembrança, uma comparação. Alguém lembra da mensagem de domingo passado? Senhor Jesus, o pastor Joaquim pregou sobre a tentação do Senhor Jesus, não é isso? Estão vendo alguma diferença? Estão a ver alguma diferença no que Satanás tentou fazer com Jesus e agora o que Pedro faz? Desde o começo ele tinha sido tentado, o Senhor Jesus tinha sido tentado a tomar o caminho do poder, e nós vemos isso claramente no capítulo 4, verso 1 a 11, que o pastor pregou a semana passada. O tentador disse para ele: dê-lhes pão, dê-lhes coisas materiais e vão segui-lo. Tentaram tirar Jesus da cruz. Satanás tentou naquele tempo tirar Jesus da cruz. Faça um acordo com o mundo, disse o tentador. Estou cá parafraseando o capítulo 4, verso 1 a 11. Faça um acordo com o mundo, reduza as normas, saia ao encontro do mundo, seja bonzinho, aceite o mundo no seu ministério, não seja tão rancoroso, não seja tão rigoroso, não seja tão justo, tão obediente ao Pai, aceite o mundo como ele é. Que mal há nisso? Não é isso que tentam nos colocar o tempo todo? Não é isso que nós, servos do Senhor cristãos, sofremos o tempo todo, diante das mídias, diante dos amigos, que os amigos dizem, que um e que outro? Não é isso que muitas pessoas dentro da igreja mesmo olham assim: o pastor é muito sisudo, o pastor é muito sério neste assunto, bem que podia ser mais ameno, bem que a nossa igreja podia ser assim, bem que podia ter uma coreografia ali na frente, as meninas dançavam, os moços batem palmas, né? Às vezes passa isso para a gente. Às vezes passa isso: olha, a denominação tal faz isso e a igreja está repleta, está lotada de gente. Mas é isso que é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja? É essa que é a orientação da palavra de Deus para um culto?
de louvor e adoração a Deus. Percebe? Então, todas essas coisas podem ter vindo no coração do Senhor Jesus, porque foi isso que Satanás tentou colocar no coração dele, logo no início do seu ministério, ali no capítulo 4. Eram exatamente as mesmas tentações com as quais Pedro voltava a confrontá-lo. E essas tentações tampouco tinham estado totalmente ausente da mente do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava preparado o tempo todo, porque Satanás não havia deixado Jesus em paz. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 13, quando fala do mesma situação da tentação de Jesus. Ele encerra a tentação de Jesus falando assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Lucas relata isso. Quando diz que Satanás ausentou-se dele por um tempo, é dizer assim: olha, por enquanto você venceu, você venceu. Você usou a palavra de Deus, você foi obediente a Deus. Mas deixa estar, eu te pego mais à frente. E agora estava Pedro a ser usado por Satanás. É aqui que Pedro representa, que ele estava a dizer que Pedro estava a representar o Senhor Jesus. Aqui Pedro estava mesmo estava mesmo a representar Satanás, tentando tirar o Senhor Jesus do seu caminho, até porque o Senhor Jesus tinha dito: importa que eu vá a Jerusalém, sofrer muitas dores, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Verso 21. Percebe? Ele deu a mensagem completa, mas Pedro parece que só havia entendido ser morto e sofrer muitas coisas na mão dos anciãos, dos sacerdotes, e ser morto. Parece que ele só havia entendido isso. E depois, amados, eu gostava de, já chegando para o final da mensagem, desafiá-los a seguir os passos de Jesus. Porque aqui, nessa passagem bíblica, tem algo que carece de uma explicação em relação ao que está escrito na palavra de Deus, mas nos originais, no grego. Volto a dizer, já disse aqui, volto a dizer, eu não sou conhecedor do grego, não sou exímio conhecedor, estudei em seminário, mas não dá para conhecer tudo. Mas temos ferramentas que nos levam a decisões, que nos trazem respostas. Ferramentas que nos trazem, ferramentas didáticas, comentários, dicionários, que nos trazem resposta. Então, eu gostava, então, de trazer para que nós compreendêssemos essa questão de arreda de mim, Satanás, Jesus Cristo chamar a Pedro de Satanás, o que tem por trás disso? Para trás de mim, Satanás. Orígenes de Alexandria, que foi um dos pais da igreja, viveu entre 184 e 253, foi um dos primeiros eruditos e teólogos cristãos. Ele sugeriu que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele quis dizer a Pedro: Pedro, seu lugar é atrás de mim, não adiante. Vamos defender isso aqui. Seu lugar consiste em me seguir pelo caminho que eu escolho, o caminho que eu tenho que seguir. Não seguir você pelo caminho que você quer que eu siga. É isso que Orígenes veio falar. Foi um dos primeiros mesmo homens, teólogos, homens de Deus a explicar esta passagem. Seu lugar consiste em seguir no caminho que eu escolho, não no que você quer. E o mesmo, amado, se aplica a todos nós. Sempre devemos seguir o caminho de Cristo. Jamais devemos tentar obrigar a Cristo a tomar o nosso próprio caminho. Cristo é o mestre. Cristo é que vai à frente. Lemos aqui que Cristo disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. É Ele, nós temos que seguir a Ele, não Ele a nós. Então, em relação a Pedro, Pedro não compreendeu isso. Pedro queria que fosse feita a vontade
carnal dele. E nós encontramos com o maior desenvolvimento deste tema quando analisamos essa frase de Jesus, das palavras que dirigiu a Satanás, no final das tentações, tal como Mateus apresenta aqui no verso, que ele apresenta lá no verso 4:10. Em Mateus 4:10 diz assim: vai-te, Satanás, que em grego se diz rupage satana. Satana em grego, rupage satana é vai, sai da minha frente, afasta-te de mim. Esse é o significado do que está lá em Mateus capítulo 4, verso 10. Mas essa mesma frase agora, aqui no verso 23, é diferente. Neste caso, diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, que em grego se expressa assim, rupage episumou satana. Vejam que é diferente a frase. Se os irmãos forem ao original grego, está lá a diferença, uma frase diferente da outra. E neste sentido, que diz aqui em Mateus, no capítulo 16, que estamos a tratar, ele é como dissesse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. É o que ele diz para Pedro, essa é a grande diferença. No capítulo 4, nas tentações, ele diz, vai-te de mim, Satanás, sai. Agora, no capítulo 16, a frase quer dizer, para trás de mim, Satanás. E nós sabemos que Satanás nunca iria para trás do Senhor Jesus. Satanás só estaria à frente, ou tentar estar à frente, ou expulso da frente do Senhor Jesus, como aconteceu no Evangelho, aqui em Mateus, no capítulo 4, verso 10. Mas para Pedro, que Jesus Cristo chamou de Satanás para dizer que Pedro estava agindo como Satanás, ele diz, para trás de mim. Vai-te, te converte em meus discípulos. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. A Satanás Cristo é expulso de sua presença. A Pedro é lembrado. A Satanás Cristo o expulsa da sua presença. A Pedro é lembrado que deve seguir a Jesus. Se havia algo que Satanás jamais ia fazer, era seguir Jesus Cristo. Seu orgulho não iria permitir isso. A sua função de adversário do Senhor Jesus não ia permitir isso. Mas a Pedro, sim. Pedro poderia estar errado, poderia cair e pecar, mas para ele sempre restava a possibilidade do desafio e a oportunidade de voltar para Cristo, a converter-se. Assim também cada um de nós que erramos diante do Senhor, é como se o Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, segue a mim, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu faço o melhor por você. Eu estou cá no céu agora a preparar um lugar para você, e você precisa então seguir a mim. Então, amados, é como Jesus, naquele momento, falou assim, é como se Pedro tivesse falado como Satanás, e não exatamente Satanás. Venha atrás de mim e volta a ser meu discípulo, e tudo voltará a andar bem. A diferença básica entre Pedro e Satanás era justamente o fato de que Satanás jamais ficaria atrás de Jesus. Então, amados, sempre que o homem estiver disposto a seguir a Jesus, sempre que cada um de nós estiver disposto a obedecer ao Senhor Jesus, nós estaremos sendo vitoriosos, porque estaremos a seguir o Senhor Jesus. Estamos atrás do Senhor Jesus. É por isso, todas essas coisas que eu disse, certamente que Jesus Cristo não repreendeu a Pedro com tanta rigidez, com palavras tão duras, porque o Senhor Jesus Cristo sabia que Pedro também estava sendo usado por Satanás para tentar dissuadi-lo, assim como Satanás tentou no início do seu ministério, e agora que estava a aproximar-se o final, proximidade de ir a Jerusalém, estava ele também novamente. Lembra quando eu li em Lucas? Satanás o deixou por um tempo, agora voltava Satanás.
E para concluir, amados irmãos, esse texto que começou com a primeira profecia de Cristo sobre a sua paixão, termina com a afirmação no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, está consumado. Então o Senhor Jesus, indo a Jerusalém, passou por tudo aquilo que ele havia falado, havia profetizado, havia dito aos seus discípulos, realmente passou por todo aquele sofrimento diante dos sacerdotes e dos anciãos, foi triturado, foi sacrificado, foi morto e ressuscitou. Então, amados, por isso nós trouxemos esta mensagem neste tema, Jerusalém, morte e vitória de Cristo. Tudo isso aconteceu em Jerusalém. E para que isso se torne realidade na nossa vida hoje também, é necessário obedecer a Deus, como defendemos no verso 21. É necessário compreender a vontade de Deus para nós, como vemos no verso 22. E é necessário seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, como vimos no verso 23. Ah, amados, se nós conseguirmos isso, obedecer a Deus, compreender a vontade de Deus e seguir os passos de Jesus, nós somos vitoriosos. E aí, o sacrifício do Senhor Jesus também terá sido vitória nas nossas vidas. Porque se nós não agirmos assim, o seu sacrifício pode ter sido em vão. Porque muitos não acreditam nisso. E nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós que o confessamos como o Messias, o Redentor, e não foi carne que nos revelou, mas o próprio Espírito que habita em nós, que nos revelou, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, então nós tornamos isso vitorioso e podemos também ser vitoriosos na palavra e no testemunho do Senhor. Que tenhamos esse entendimento de obedecer a Cristo, de compreender qual é a vontade de Deus e de seguir os passos do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai querido, pelo teu cuidado, a tua proteção e a tua bênção. Muito obrigado a Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos revela, Pai querido, detalhes tão maravilhosos, Senhor, da tua vontade, do teu amor e da obediência do teu Filho, Senhor Jesus. E por amor do teu Filho, amado Senhor Jesus, por nós pecadores. Damos-te graças por isso, Pai querido, e pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a reconhecermos, a obedecermos a tua vontade, a vontade tua que está registrada neste livro chamado Bíblia Sagrada. Que nós possamos conhecer qual era a tua vontade nas nossas vidas, quando nos coloca num templo, numa igreja, num cargo, qual é a tua vontade para nós? Mas que, independente de qualquer coisa, possamos seguir os passos do teu Filho amado, Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus por tudo isso. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.